E voltamos com o nosso programa Conexão. O assunto aqui está muito bom, o assunto é maravilhoso. E eu quero aproveitar e pedir para você que está em casa, para você mandar sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp. Se você quiser fazer alguma pergunta, não se preocupe. Essa pergunta nós iremos enviar para elas e elas irão trazer a resposta para a gente, tá certo? Se precisar, vocês voltam, né, para poder responder os nossos telespectadores. Aí eu vou mandar para vocês as perguntas dos telespectadores. Portanto, você mulher e você homem, pode fazer a pergunta aí pelo nosso WhatsApp que você está vendo na tela. Agora vamos continuar aqui com a nossa conversa, né? Enquanto o intervalo estava aí passando, nós conversamos a respeito da questão do voluntariado, né? Que eu falei, as pessoas podem ser voluntárias, já que as prefeituras têm aquela questão do custo, então muitas pessoas gostam de fazer um trabalho voluntário. Fala um pouquinho sobre isso. A gente estava aqui comentando, né, porque especialmente o conselho, ele trabalha só com pessoas voluntárias, né, um trabalho, como eu falei aqui, metade do conselho é da população no geral e outra metade de funcionários da prefeitura. Então, assim, mas as pesquisas mostram que quanto mais pobre, digamos mesmo assim, as pessoas são, mais solidárias elas são, mostrando que quem tem muito pouco sempre arranja um jeitinho de dividir, de ajudar aquele vizinho, né, que está precisando mais. São as pesquisas que mostram, não sou eu que estou dizendo, que quanto mais rico, menos ajuda, menos faz trabalho voluntário. E quanto mais pobre, mais as pessoas são solidárias. Às vezes é porque elas também sentem muita coisa na pele, conhecem muitos casos, né, e não tem como ajudar, e talvez dessa forma elas achem que pode ser que elas podem achar que assim elas ajudam, né? Pode ser isso. Eu tenho essa mesma visão, então eu faço questão, né, eu tenho a minha profissão, sou administradora de empresas, com muito orgulho, trabalho hoje no Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará, mas a minha missão no Conselho é enquanto sociedade civil, então eu sou sociedade civil. E a sociedade civil, ela pensa o quê? Ela é a maior beneficiada o que a gestão pública proporciona, como também ela é a mais afetada para o que a gestão pública deixa de proporcionar. Então, quando a sociedade civil ela tem esse apoio, ela pensa o quê? Eu vou voltar a ser sociedade civil sempre, porque eu nunca saí de lá da minha base. Então, assim, o que eu fizer, o que eu estou fazendo no Conselho, com a ajuda de mulheres maravilhosas que têm me ajudado, me apoiado enquanto presidente, é para mim, são para os meus filhos, minhas sobrinhas, meus irmãos, minha família é de base. Então, assim, a sociedade civil é o que você falou. Nós lutamos por um Ceará melhor, que é a nossa questão. Nós lutamos por dias melhores, por quê? Porque só existe uma forma de transformar uma realidade, é você fazendo parte dela. Então, não existe outra questão. A sociedade civil entra para ajudar, para ser um braço, para apoiar. Porque o que nós construirmos e deixarmos de legado vai ser retornado para nós mesmos. Quais são, assim, os casos mais comuns que aparecem, assim? As pessoas apresentam que tipo de situação quando elas pedem ajuda? Muita violência física, né? Eu costumo falar que a Procuradoria, ela trabalha também na prevenção, né? Como a Janaína bem falou, as pessoas ainda não sabem quais são os outros 4 tipos de violência que a Lei Maria da Penha traz, né? A violência patrimonial, a sexual, a moral, a psicológica. As mulheres não sabem que estão sofrendo esses tipos de violência. Então, o que chega mais nos equipamentos é realmente a violência física, né? A necessidade de até conseguir uma medida protetiva contra aquele agressor. Explicando de uma forma melhor, a violência psicológica seria aplicada em que tipo de situação e assim por diante? A violência psicológica é aquela que te desestabiliza emocionalmente. É aquela que diz que você é um inútil, você não sabe fazer nada, você sem mim não sobrevive, né? Que, enfim, é aquela que mina a autoestima da mulher, que deixa a mulher se sentindo muito pequena, muito inferior e incapaz, muitas vezes, de lutar contra essa violência. Às vezes ela é até pior, né? Mais agressiva do que a própria violência física. Aí a gente tem a violência patrimonial, que é aquela onde o agressor destrói uma coisa que é sua, o seu celular, o seu equipamento de trabalho, né? Digamos que a mulher é uma cabeleireira, ele vai lá e quebra tudo, todo o salão, que é o meio do ganha-pão dela. A gente tem a violência moral, que é aquela que denigre, né? Que ataca, calúnia, injúria, difamação.
E a gente tem a violência sexual, que muitas pessoas ainda acham que porque a mulher, por exemplo, é casada, ela tem obrigação sempre de ter, né, de praticar o sexo, e isso é considerado, o sexo ele tem que ser consensual, mesmo dentro do casamento. Então, quando você força o sexo, mesmo dentro do casamento, ele é considerado uma violência pela Lei Maria da Penha. Você vê que em outros países, né, imagina essas mulheres que vivem em outros países, países estes que deixam que ela seja tratada como se fosse ninguém. Elas não têm direito de comprar, de sair, de trabalhar, de falar, não é? Imagina como é que fica a cabeça dessas mulheres. Eu acredito até que o número de suicídios lá é muito grande. E deve ser por isso, e a gente não pode deixar isso acontecer aqui no Brasil, né? E assim, infelizmente, nos dias de hoje, nós precisamos estar provando que somos capazes de algo, né? Enquanto nós precisamos ter vez, ter voz, acreditar, né, que somos sim capazes, né, que podemos nos dar as mãos e fazer a diferença na vida dessas mulheres que precisam, né, aí do nosso acolhimento, da nossa segurança, né? A gente tem montado toda uma rede de fortalecimento voltado para isso, né, dentro do estado, dentro dos municípios. Então a gente precisa realmente acreditar que somos capazes e jamais, né, existir essa dúvida, o porquê que a mulher não pode isso, não pode aquilo. Então a gente está aqui para provar que temos vez e voz, né, e principalmente para estar ajudando a quem realmente mais precisa. Deputada Lia Gomes, já que você está mais envolvida na política, eu queria fazer uma pergunta a respeito disso. A gente vê que existem medidas protetivas, a gente vê que existem atitudes para poder barrar um pouco essa questão do homem achar que pode tudo. Mas você não acha que deveria ter leis mais rígidas em relação a essas pessoas? Alguma melhoria que possa ser feita para que a pessoa se sinta um pouco mais intimidado a atacar? A Lei Maria da Penha ela vem sendo ano a ano, assim, digamos, atualizada, porque ela busca, né, a política, né, tem que ser, essas mudanças sempre vêm através da política, de projetos de deputadas, deputados, senadores, e ela vem sendo constantemente aperfeiçoada, é como se você fosse fechando o cerco para aquelas falhas, entre aspas, que a Lei Maria da Penha tem. Então, assim, uma recente foi, antigamente, para você ter uma medida protetiva, você precisava ter um processo aberto. Bem recentemente foi aprovada, né, uma mudança na Lei Maria da Penha, que diz que basta a mulher se manifestar, que ela está correndo aquele risco, que existe até um prazo, né, que tem aí 48 horas, se eu não me engano, para essa medida protetiva ser deferida. Quero agradecer mais uma vez a participação e podem contar conosco aqui, Programa Conexão, Momento Balada, TV Metrópole, fiquem à vontade, o espaço aqui está aberto para vocês, tá bom? Então a gente continua, vamos continuar aqui com o nosso programa Conexão. No próximo bloco nós vamos falar sobre saúde, sobre avanços aí, muitas coisas boas, e também vamos falar sobre beleza, estética. Vocês gostam, né? Pois é, nós estaremos aqui com o Wallace Mendes falando sobre seus cursos, falando sobre seus serviços, tudo isso já depois do nosso intervalo.